Boa noite, estamos aí iniciando a nossa live de hoje, de toda segunda-feira, esperando aí os amigos começarem a chegar, Jaqueline aí chegando, Cláudia, boa noite a todos, Renata. Bom estar aqui com vocês hoje, né? Semana passada a gente não conseguiu fazer a live por causa daquela instabilidade no Instagram, né? Depois até voltou até um pouco antes, mas eu fiquei meio inseguro de fazer a live, porque com medo que caísse no meio, e achei que era até um assunto que ia ser um assunto interessante, e aí a gente podia perder aí o fio da meada, né? Então eu preferi deixar e não fazer mesmo na semana passada, né? Sejam bem-vindos aí, Marli, João Felipe tá aí, Álvaro, Sorveteria Regô, Mercedes e Jorge. Boa noite a todos, minhas saudações aí nessa noite fria de segunda-feira, né? Quem tá com frio aí? Acho que todo mundo, né? Tá bem frio. Hoje de tarde o termômetro aqui em casa tava marcando 19 graus. Agora eu nem vi, mas já deve estar aí batendo aí uns 17 ali fora, acredito eu, né? Bem, então hoje a gente, conforme eu divulguei aí no meu story, né? Nós hoje vamos falar um pouquinho de sexualidade, né? Achei que era um tema interessante para a gente estar trazendo. Claro que a gente não pretende aqui esgotar o tema, né? Com certeza, mas trazer aí algumas considerações que possam nos ajudar a entender, a viver melhor a questão da sexualidade e que fique todo mundo aí bem à vontade, né? Todo mundo bem à vontade para se manifestar, para fazer perguntas, para fazer colocação. A Renata está aqui comigo. E aí ela vai estar lendo isso aí. O pessoal dizendo aí que ama o frio, né, Letícia? Bem-vinda, Letícia. Então fiquem à vontade, participem mesmo, que é bom, ajuda a gente a desenvolver as ideias. Às vezes a gente está levando numa direção, mas alguém sente alguma inquietação de perguntar alguma coisa, e isso contribui, né, para a gente diversificar bastante. Tá bom? Sim. Tá travando aí a sua? Não. Eu falando, tá travando? Não sei. Vocês estão me recebendo mais ou menos. A internet hoje aqui tava falhando um pouco durante o dia, né? Mas se por acaso cair, a gente sai e volta de novo, tá bom? Então vamos lá, vamos definir o que é sexo, né? Definir o que é sexo é muito complicado, é muito confuso, porque sexo ele é muito maior do que a gente vivencia, do que a gente imagina ser. Ele é muito maior do que uma prática biológica. Ele é muito maior, né? A gente às vezes tenta fazer uma distinção de sexo, de amor. Tem até uma música da Rita Lee, né? Que fala disso, né? Que fala dessa distinção do sexo e do amor. Filosoficamente, do ponto de vista assim, de uma definição filosófica, claro, você vai dar uma definição específica para amor e uma definição específica para sexo. Mas, no fundo, a energia que está por trás do sexo é a mesma energia que está por trás do amor. É uma energia de atração. Já falei um pouco aqui dessa energia do amor em outra oportunidade. É uma energia de atração, é uma energia de ligação. Então, tanto o sexo quanto o amor, eles se fundamentam no mesmo princípio, que é um princípio de atração. Só que esse princípio de atração, essa energia de atração, tanto no sexo quanto no amor, elas se apresentam aí de uma forma diferenciada. Na questão sexual pura, ela é mais biológica, na questão do amor, ela é mais emocional. Mas é a mesma energia. Como sendo a mesma energia, ela pode ser vivida simultaneamente, não é? A energia no ato sexual ela pode ser vivida com a energia do sentimento do amor, ou não. E aí a gente vai vendo as possibilidades de intensidade que existe nessa experiência, né? Porque se você vive essa energia do ponto de vista só biológico, você está restrito àquela sensação biológica de satisfação, que às vezes nem é uma satisfação. Cá para nós, né? Com certeza a gente aí no consultório escuta muito isso, tem muitas pessoas que têm
uma prática sexual até mais ou menos regular, mas que não tem prazer, né? A gente vai até falar disso um pouquinho mais na frente aí, né? Dos bloqueios, das repressões, vamos tentar falar disso. Mas primeiro a gente está tentando definir um pouquinho essa questão de sexo, mas quando você consegue juntar essa energia sexual, biológica, com a mesma energia do amor, você ganha um nível de potencialidade ali enorme. Enorme. Não é à toa que existe práticas, não é? Yogis, né? Que é o sexo tântrico, tem o outro que é o Mayatuna, se eu não me engano, Mayatuna, que é uma prática sexual tântrica também, e que envolve aí realmente um exercício de interação dos centros energéticos, né? Do chakra genésico de um parceiro com o chakra genésico do outro parceiro. E aí você promove ali um grande sistema de energia com potencial enorme. Vocês vejam que não é à toa, né, que a grande força responsável pela existência de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo é a força sexual. É o sexo que fez com que hoje nós tenhamos aí mais de 7 bilhões de pessoas. Vocês imaginam o poder dessa energia? Na astrologia, a casa 5, que é a casa dos filhos, que é a casa dos namoros, é também a casa da criatividade, né? É tudo que envolve criação, tanto do ponto de vista da reprodução humana, quanto do ponto de vista de uma criação artística, musical, né? De uma escultura, enfim, qualquer tipo de manifestação artística, ali está presente uma energia criativa. Só que no campo sexual biológico, ela está mais ligada à questão física, à questão do corpo físico. E aí, nessas outras formas de manifestação criativa, ela está mais ligada no campo psíquico, no campo da produção intelectual, da produção psíquica. Ela é uma energia inspiradora. E no campo do amor, essa mesma energia, ela cria um elo de atração profunda. Um elo de atração profunda. Então, vejam bem que coisa fantástica, né? Porque essa energia, que é uma energia de atração, ela está presente em todas as formas de manifestação do universo. Né? O elétron, né, que está ali girando ao redor do núcleo atômico, ele se mantém ali atraído por uma força que, no fundo, o princípio dessa força é o mesmo princípio da atração sexual, é o mesmo princípio da atração do amor, é o mesmo princípio da força criativa. Né? É uma energia de ligação. É importante que a gente entenda isso. Tá? Eu sei que se a gente for definir isoladamente e de um ponto de vista mais filosófico, mais conceitual, você vai dizer que sexo é uma coisa, que amor é outra coisa, que a intuição criativa nas artes é uma outra coisa, que a energia que une o elétron girando ao redor do núcleo é um outro fenômeno, é uma força eletromagnética que está ali. Mas todas essas formas de energia, no fundo, elas se fundamentam num princípio, a atração, né? Ligação. Então é essa força que rege o universo. É essa força que faz, por exemplo, com que a Lua gravite ao redor da Terra. É a mesma força. Só que essa força, ela se manifesta em níveis diferentes. Né? Ela manifesta numa grande diversidade de estados mesmo, desde estados mais densos, mais materiais, até estados mais sublimados, mais etéreos, mais sutis, mais espiritualizados. Então, quando duas pessoas, vejam bem, quando duas pessoas se ligam uma à outra por uma força sexual, não por um sexo casual, mas por uma relação sexual estável, vamos dizer assim, isso havendo ou não o sentimento do amor. Mas se tiver, ainda é mais forte ainda. Né? Entre essas duas pessoas se forma um sistema de energia,
que a gente vai chamar aí de egrégora. Pessoal aí dando boa noite, sejam bem-vindos. Esse sistema de energia que se forma entre duas pessoas, a egrégora também é um sistema de energia que envolve outros grupos, tá? Mas eu estou aqui falando especificamente de quando dois indivíduos, duas pessoas se ligam, movidos, aproximados, ligados por essa força que pode ser só sexual, que pode ser sexual e com uma qualidade amorosa também. Aquilo ali forma uma egrégora. Uma egrégora é um grande campo energético. Então, o que acontece com esse campo energético? Isso é um princípio fundamental, né? Porque uma egrégora ela é maior do que a soma das suas partes. Então, o que você quer dizer? O potencial de energia de um se liga com o potencial de energia do outro e forma um campo, que é uma egrégora. Só que essa egrégora, quando ela se forma, ela é maior que a soma das partes. E ela retroalimenta as partes. Então, uma relação entre duas pessoas, quando consegue manter um nível de estabilidade, um nível de cumplicidade, ela é capaz de gerar um campo de criatividade, um campo de produtividade, um campo de grandes iniciativas fantástico, onde essa dupla vai crescer e vai produzir e vai gerar trabalho, vai gerar vida ao redor dela, vai gerar filhos, né? Vai gerar produtividade, vai gerar obras, vai gerar realizações, vai gerar muita coisa. Porque aquilo ali se torna um grande centro, que irradia energia. Vocês já imaginaram o que é criar um ser humano? É uma coisa fantástica, que é uma coisa que se torna corriqueira, né, no nosso dia a dia, mas é uma coisa fantástica. Duas pessoas se unem, né, ligadas por um desejo sexual, e uma pequena célula de uma com a pequena célula do outro se liga, e essas células elas se transformam no futuro ser humano com uma complexidade, com uma diversidade de funções orgânicas, com mais de 50 trilhões de células. Então vocês vejam que é um poder enorme, é um grande poder, que a gente pode chamar de um poder co-criador. Não é criador porque não sai do nada, mas é co-criador porque ele recria a vida. Então quando um artista pinta um quadro, por exemplo, temos um quadro aqui atrás, né? Quando um artista pinta um quadro, ele está usando essa energia criativa para gerar uma obra. Quando duas pessoas se unem e têm filhos, elas estão ali usando aquela energia criativa para gerar uma obra, que são novos seres humanos. E quando duas pessoas se unem, por exemplo, para criar um trabalho, para criar uma realização no âmbito profissional ou no âmbito assistencial, da solidariedade, enfim, elas estão ali produzindo trabalho a partir de um campo de energia que se forma entre elas. Então isso é muito grande, isso é muito sério, isso tem um potencial, a gente não tem noção disso. E aí vem uma questão muito delicada, que é a questão da traição. Porque quando uma dessas partes trai, ela rompe com aquela egrégora. Quando uma pessoa se vê traída por outra e ela se ressente, ela não se ressente só porque ela pode se sentir humilhada, porque ela pode se sentir desprestigiada, porque ela pode se sentir isolada do outro. Não é só isso, não é só um aspecto psicológico que está ali inserido nessa questão, não. Existe também um aspecto energético, porque a egrégora que foi formada por essas duas partes, ela retroalimentava essas duas partes. Então, quando um trai e esvazia essa egrégora, o tanto que aquela pessoa que foi traída recebia da egrégora, ela deixa de receber. Ou, às vezes, nem chega a deixar de receber, porque nem sempre se rompe totalmente, mas existe um esvaziamento ali dessa energia. Então, a pessoa, durante um certo tempo, ela se vê muitas vezes depauperada, enfraquecida, às vezes meio deprimida. Claro que tem aspectos psicológicos, claro que tem aspectos sociais, aspectos financeiros, numa traição, numa separação, sem dúvida, não estou negando isso. Mas não é só isso, né? É também um esvaziamento energético muito grave que acontece ali.
tá? Então a gente iniciou aí com essa introdução para posicionar justamente a importância do sexo, da energia sexual, a amplitude de tudo isso e como a gente tem que ser tratado com seriedade, com alegria, né? Com prazer, com satisfação, mas com seriedade. E aí, o que eu tenho observado, é uma coisa muito comum, é que as pessoas não vivem plenamente a sua sexualidade. Existe um grande nível. Claro que tem pessoas que vivem, né? Vou corrigir a minha frase. Muitas pessoas não vivem plenamente a sua sexualidade. De vez em quando, principalmente as mulheres, porque historicamente as mulheres foram muito reprimidas, principalmente com a Igreja Católica, né? Tem aí eu não sei qual é o nome agora que dá, me faltou aqui, uma lei aí papal, que não é muito antiga não sei, 1700 e pouco, por ali, 1800, 1700 e pouco, coisa dessa, que diz, né, isso aí deve estar até esquecido já, mas isso foi escrito lá, né, e que diz que as mulheres que permanecerem virgens, as mulheres que casarem virgens, elas vão ter um lugar especial no céu. E aquelas que conseguirem permanecer virgens a vida toda, elas vão ter um lugar melhor ainda do que essas lá do céu. Então vocês vejam o nível de repressão que as mulheres receberam historicamente por conta dessas ideias, e isso cria um complexo arquetípico que muitas das mulheres, inclusive homens, porque alguns homens hoje foram mulheres em vidas passadas, então trazem esse nível de repressão. Então é comum, você quer falar, né? É comum eu receber no consultório pessoas, mais mulheres do que os homens, não sei se talvez os homens não procurem tanto para dizer essas coisas, mas mais mulheres do que os homens, que não conseguem ter orgasmo, que não conseguem ter uma vida sexual satisfatória, que se sentem reprimidas, que se sentem realmente sem liberdade de viver a sua sexualidade. Você queria falar? Eu queria acrescentar que é porque a Igreja Católica, eles dizem essa lei aí, não sei se é lei. Não é lei, tem um nome, não, isso, não sei se é uma epístola papal, uma coisa dessa. Se as mulheres chegassem a isso. Eles tentam sustentar, né, que Maria era virgem, né? Foi do Divino Espírito Santo. Foi o Divino Espírito Santo, né? Divino Espírito Santo acho que chamava José, mas é isso aí, né? Mas assim, independente dela ter sido virgem ou não, a gente vê, a questão é colocar isso como um atributo de importância, né? Colocar isso como um atributo de importância, como se ter tido uma relação sexual diminuísse uma pessoa diante da outra que não teve. Então isso é histórico. Então a gente vê como que existem pessoas muito reprimidas, que não vivem seu prazer. E eu tenho já uma premissa, já falei aqui, né? Essa premissa não é nem minha, essa premissa foi de um professor meu na formação de psicanálise, que ele diz assim: você vive conforme faz sexo. E é uma grande verdade isso, tá? Podem escrever aí, você vive conforme faz sexo. E podem vestir cada um aí a sua própria carapuça. Por quê? Porque a energia que te faz acordar de manhã para viver é a energia sexual. É uma energia de vida. Deixa eu só terminar de explicar isso aqui. É uma energia de vida, né? A energia que faz com que você levante de manhã para trabalhar, para realizar, para construir o mundo ao seu redor, é uma energia de vida, que é a mesma energia sexual. Então a forma como você vive essa energia sexual no ato sexual é a forma como você vai ver na sua vida. Fala, o que você ia falar? É uma encíclica, o Bula Papal. É isso mesmo. É um dos dois nomes. O Bula Papal. Eu não me lembro o ano, não sei se o Álvaro vai achar aí o ano, mas é 1700, 1800. Não é antigo, não é antigo isso, tá? Não é antigo. Mas preste atenção nisso que eu falei para vocês, tá? Até para vocês
perceberem melhor como é que está o nível da sua vida de vocês. Uma pessoa que se reprime muito sexualmente, ela provavelmente vai se reprimir nas suas manifestações de vida. Né? Uma pessoa que seja segura sexualmente, normalmente ela vai ser segura nas suas manifestações de vida. Uma pessoa que é muito gulosa sexualmente, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que tem um instinto sexual muito intenso, ela vai ser muito intensa nas suas manifestações de vida. Né? Inclusive do ponto de vista astrológico, quando a gente vê os signos, as características de personalidade de cada signo vai se manifestar na sua vida sexual, sendo que, não se apressem, o que fala da vida sexual da pessoa no mapa astrológico não é o signo solar, tá? Não é o signo onde você nasceu, é o seu ascendente. O seu ascendente é que vai falar de como é a forma de você viver a sua sexualidade. Tá? Não é o signo do dia que você nasceu. É o signo que estava ascendente no horizonte quando você nasceu. Aí só fazendo o mapa para saber. Mas não é assim, eu nasci em novembro, eu sou de escorpião. Aí minha vida sexual é assim. Não, tem que ver o seu ascendente, porque pelo seu ascendente você vai ver a casa 8, que é a casa da sexualidade. Né? E aí vai dar aí umas combinações. Pode até falar um dia aí sobre os signos e a sexualidade, né? Dá para fazer uma live inteira sobre isso. Mas é sobre o ascendente, não é o signo solar, tá bom? Então, a gente vê como tem pessoas que sofrem e outras que são muito vorazes. A gente escuta os relatos, tem pacientes que têm desejo de ter relação sexual 2, 3 vezes por dia. E às vezes tem uma parceira que é reprimida. Você já imaginou? Eu já tive. Né? Já tive assim, casos que são muito sofridos. Você imagina uma mulher reprimida que se casa com um homem, e eu não sei como é que foi se casar, né? Mas se casou com um homem que tinha um desejo sexual muito intenso. E ele queria fazer sexo 2, 3 vezes por dia. Então é muito sofrido isso. E isso, aliás, é uma questão que tem que ser observada. Né? Se não existe identificação sexual entre os parceiros, é muito complicado você sustentar um casamento, uma relação estável. Porque uma relação estável, ela precisa de uma certa prática sexual. Eu sei que a pessoa vai dizer, tá, mas aí eu já estou idoso, eu não tenho mais desejo. Tudo bem, é normal, sem problema, não tem problema nenhum. Né? Você ter uma idade mais avançada e você ter menos desejo sexual. Mas isso vai levar você a quê? Você vai sublimar um pouco esse desejo. O fato de você talvez não conseguir sustentar mais uma prática sexual, ou não conseguir sustentar uma prática sexual com a intensidade do passado, não significa que você não vai ter um gesto de carinho, de abraço, de um colinho com a sua parceira, com o seu parceiro. Não significa isso. E isso é uma expressão sexual desse momento da sua idade. Tudo bem. Isso não é problema. Um ato sexual não se restringe a uma penetração. Não é isso. É algo muito mais complexo do que isso. Muito mais. Até porque se você fica restrito a uma penetração, obviamente você não vai chegar a um nível de satisfação que seja bom, né? Que seja gratificante para ambas as partes. Então você pode viver um nível de sexualidade numa idade mais avançada, numa terceira idade, sem necessariamente ter uma prática, com uma penetração, que às vezes já não está mais possível. Tudo bem. E tem pessoas que às vezes, né, sofrem com isso, né? Homens então, principalmente, nossa, sofrem muito. Como eu já ouvi isso, né? Que não tem mais sentido viver, porque eu não tenho ereção, porque eu não consigo mais ter vida sexual, eu não me sinto mais um homem por causa disso. É muita bobagem, gente, é muito preconceito. Eu sei que é o que a pessoa está sentindo e eu dou valor ao que ela sente. Eu valorizo, claro. Mas é um grande preconceito, né? Em que você tira aí a grandiosidade do que seja essa energia sexual, que conforme eu falei, é uma energia de atração, que você pode viver num ato sexual biológico, como você pode viver numa atração afetiva, né? De carinho, de afeto, de parceria, de cumplicidade, né? Alguém está perguntando aqui, né? Malu, né? Ela está dizendo que quando um homem de 26
nunca Ah, achou uma companhia para se ter uma prática sexual, se isso pode ser insegurança dele. pode ser, né? Cada caso é um caso, né, Malu? Mas cada caso é um caso, né? Hoje em dia, uma pessoa chegar aos 26 anos sem ter uma vida sexual, você quer dizer o quê? Que ele nunca teve, nunca achou, né, a companhia para ter uma prática sexual. Eu não sei se está claro para mim aí, se ele nunca teve um ato sexual, se ele é virgem, ou se não, se ele teve vida sexual, mas nunca achou uma companhia estável. É isso? Porque não achou a companhia estável aos 26 anos, eu até diria para ele, espera mais um pouquinho para curtir a juventude. Ah, ele nunca teve, né? Ele é virgem então, né? Então, realmente, não é uma coisa assim normal. Claro que a gente tem que avaliar. Pode ser uma insegurança, pode ser medo, pode ter tido alguma situação traumática na infância, alguma situação de repressão, pode trazer isso de vida passada. Com certeza ele tem que fazer uma terapiazinha para ajudá-lo, para se libertar, né? Porque ele pode ter tido algumas inseguranças, pode ter tido alguns problemas aí que ele precisa resolver. E é muito provável, tá, Malu, conforme eu estou dizendo, que esse bloqueio aí, essa restrição, nem vou chamar de bloqueio, porque pode não ser um bloqueio, pode ser uma restrição do contexto da vida dele. Que essa restrição se manifeste na forma de viver dele, por aquilo que eu falei, tá? A forma como você vive é a forma como você faz sexo. Então, uma pessoa que ainda não conseguiu viver essa impetuosidade da energia sexual, ela provavelmente deve ter alguns constrangimentos a nível de vida, né? Das suas manifestações de vida, das suas expressões de vida. Ele deve ter, tá bom? Mas ele precisa de uma ajudinha, sim, com certeza, tá? Bem, então vamos continuando aqui. Então, ele estava falando das repressões, né? Que são muitas, né? O natural é a pessoa sentir prazer. Tem mulheres que, principalmente mulheres, a gente observa isso. Acontece com alguma frequência de não conseguirem ter orgasmo. Isso não está dentro de um quadro de normalidade, né? Ela tem que pesquisar isso, ela tem que avaliar isso, né? Ela tem que procurar um médico, tem que procurar fazer uma terapia específica, porque isso não está dentro de um quadro de normalidade. O quadro de normalidade é você viver o prazer na sua vida. E eu vou te dizer, uma mulher, eu estou dizendo mulher porque acontece muito mais com as mulheres esse nível de repressão do que com os homens. Uma mulher que se veja assim reprimida nesse nível, também, conforme eu falei do rapaz ali, ela também vai ter restrições na vida dela. É muito provável que essa repressão sexual, que essa falta de perspectiva de ter um orgasmo, que isso se reflita na forma com que ela vive a vida dela. Tem mulheres que sentem dor, né? É o vaginismo. O vaginismo, às vezes, tem causas biológicas, mas muitas vezes não tem. Na verdade, na maioria das vezes, não tem causa biológica, tá bom? Na maioria das vezes, o vaginismo tem causas psicológicas. Psicológicas. E é muito interessante quando você vê, né, uma mulher que sente dor com a penetração, que às vezes ela não consegue permitir uma penetração porque ela sente muita dor e ela vai fazer uma terapia e ela começa a se libertar daquilo ali, né? E como que a dor vai deixando de existir. E aí você percebe, né, a capacidade que a nossa mente tem de influenciar o nosso corpo. É uma coisa fantástica, né? Nós temos um poder de somatização das nossas emoções, dos nossos bloqueios, das nossas repressões enorme. Isso às vezes está interferindo na nossa vida e a gente não dá conta, a gente não age como tal. A gente não age no sentido de se libertar, né? Tanto como corpo quanto enquanto alma. Agora, a gente está vivendo uma época, né, gente, que é uma época assim, fantástica, né? Uma época de muita liberdade, às vezes até liberdade demais. Né? Às vezes as pessoas acabam até ficando um pouco promíscuas, um pouco descuidadas, né? Porque quando você vive, eu falei do sexo tântrico, né? Quando você consegue viver uma prática sexual com uma pessoa
em que você, com quem você tem uma ligação amorosa, onde existe um sentimento, esse orgasmo ele atinge um nível de satisfação que é fantástico, né? Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa um orgasmo de uma prática sexual fortuita com alguém ali que você às vezes nem conhece direito, ou alguém que você conheceu pouco, com alguém com quem você tem um envolvimento afetivo forte, né? O estado de êxtase que acontece ali naquela prática, ele é muito maior. Na verdade, ele existe o êxtase. Na prática só biológica, existe um orgasmo, né? que é uma grande liberação da tensão psíquica. O orgasmo, na verdade, é uma grande liberação da tensão, porque você vai se excitando, se excitando, se excitando, se excitando. Quando chega no máximo, não aguenta mais, você libera aquela tensão, vem o orgasmo, né? Então, esse orgasmo, ele está bem longe de ser um orgasmo marcado por um êxtase que acontece numa prática sexual onde existe afeto, onde existe amor, onde existe sentimento, porque isso promove ali a questão do sexo tântrico, né? Do Mayatuna, se não me engano é Mayatuna o nome, que se dá a prática do sexo tântrico. Ali você entra num nível de uma explosão energética, os centros genésicos de ambos os parceiros, eles entram num estado de comunhão, de uma explosão energética, que é algo fantástico. E isso alimenta a vida, isso produz um filho, né? Então isso é uma coisa muito, muito grande. E aí vem uma outra questão interessante, eu estou dando aí umas pinceladas, passeando por aí, tá bom? Quem quiser falar alguma coisa e perguntar, pode perguntar. Que é a questão do fetiche, né? Os fetiches, né? Muito comuns, né? Hoje, então, com essa maior liberdade sexual, as pessoas estão vivendo mais fantasias, fetiches, tudo bem, é bonitinho, é gostosinho, nada contra, não estou aqui para recriminar, mas o fato prestem atenção aí, cada um vista a sua carapuça também, que algumas pessoas, às vezes, só conseguem ter uma prática sexual com um fetiche. Então, preste atenção, porque isso já chega a um comportamento neurótico. Uma coisa é você usar um fetichezinho ali por uma diversão momentânea e eventual. Outra coisa é você ter uma prática sexual regular fantasiada por um fetiche. Por quê? Porque o fetiche, ele no fundo, ele fala de um traço de personalidade reprimido. Você vê, por exemplo, algumas mulheres, né? A gente está falando mais das mulheres aí no caso aí, né? Mas aí no caso um homem também que de alguma forma vai viver esse fetiche, que gostam, têm o prazer de serem dominadas no ato sexual. Então é a fantasia da empregadinha, é a fantasia da escrava sexual, né? É a fantasia da submissa, tudo bem, isso pode ser uma fantasia de uma brincadeirinha de uma vez, mas quando isso se torna uma prática constante, isso mostra que essa pessoa ela tem alguma questão ligada a essa postura de submissão. E ela vai encontrar um parceiro que tem alguma coisa ligada a uma postura de dominação. E eles vão viver ali um relacionamento que vai ser marcado por alguns aspectos neuróticos. Então, tem que prestar atenção nos fetiches. Os fetiches falam muito das pessoas, tá bom? E ainda tem mais uma questão, porque um relacionamento sexual que ele é sustentado apenas por um fetiche, ele, por ter um aspecto neurótico, ele não vai levar você à explosão de êxtase que o sexo com o amor faz, né? O sexo com o amor é o sexo se vestir de Carmen Miranda. Lúcia? Conhece alguém que fazia isso? Conhecendo. Conhece? Mas esse vestir era o homem, não era? Era o homem, olha só. Então, também é um fetiche, né? Isso aí, até vamos falar dos fetiches masculinos. Tem homens que gostam de se vestir de mulher para ter uma relação sexual. Com certeza, né? Se você faz isso lá uma vez,
bem, né? Não, mas É, no caso aí não era, ele era era sempre, né? Então, você vai ver que tem uma marca aí de alguma questão mal resolvida que se manifesta ali na prática sexual. Então, quando você vive um ato sexual marcado regularmente por um fetiche, o orgasmo que você tem, ele vai ter limitações de satisfação, porque existe um componente neurótico atuando ali. Não vai ser o mesmo orgasmo da relação de duas pessoas marcadas por um amor. O orgasmo de duas pessoas marcadas por um sentimento do amor é o orgasmo de dois indivíduos. Dois indivíduos, tá? Pode ser homem com homem, mulher com mulher. A gente pode até falar um pouco disso já agora. Mas, enfim, são dois indivíduos que se unem numa prática, no encontro que é marcado pela sexualidade, que é marcado por um sentimento. E isso é um sexo que pode vir a ser muito gratificante, um sexo tântrico. Alguém está falando alguma coisa? Deus me livre de encontrar um homem de calça. Foi, Doris. Doris, tem tanta loucura por aí. Olha só, eu nas minhas décadas de psicanalista já ouvi tanta coisa que nada mais me assusta. Nada mais. Já vi muitas coisas incríveis, tá bom? Então, essas coisas acontecem. E tudo bem, de forma, a gente está rindo aqui de brincadeira, mas não vou condenar ninguém, a intenção não é essa, né? Mas assim, ajudar as pessoas a pensarem que elas estão perdendo alguma coisa com aquilo ali, né? Porque quando você consegue uma relação realmente de duas almas, né, que se juntam afetivamente para uma experiência sexual biológica, o êxtase que deriva disso aí, ele transcende o próprio orgasmo. É uma sensação que vai nas estrelas realmente. Então, isso seria o máximo de uma prática sexual. Seria o máximo. Seria a relação de duas pessoas que realmente têm um sentimento um pela outra e que vivem essa prática na sua expressão individual mais autêntica. O que eu quero dizer na sua expressão individual mais autêntica? Sem uma fantasia, sem um fetiche, sem precisar achar que é a empregadinha, que é a submissa, que é o patrão que está dando ordem, ou que é o professor que está tendo relação com a aluninha, sem precisar isso, porque aí você deixa de ser você um pouco ali. Entende? Então você vai perder. Pode até ser excitante, motivante, divertido, tudo bem, não estou entrando nesse mérito, tá? Não tem condenação. Estou tentando explicar. Ela nunca vai chegar ao ponto de uma prática de dois indivíduos que autenticamente, né, na sua expressão mais liberta possível e mais autêntica possível, eles se entregam numa prática sexual. Tá? Quando se tem uma boa sintonia, tudo fica mais perfeito. É isso aí, tá, Cláudia? É isso aí mesmo. Então, isso é o ideal. Eu sei que a maioria das pessoas, eu sei disso, está muito longe disso. Tem as pessoas que conseguem viver isso, mas a maioria das pessoas está muito longe disso. Agora, eu acredito que para você manter uma relação assim, eu acredito muito na fidelidade, tá? Por causa da questão da egrégora. Quem tem aí oportunidade, né, tá me ouvindo aqui como psicanalista, talvez escute também a Regina Navarro. A Regina Navarro tem umas ideias, acho até ela uma pessoa interessante, inteligente e tal, né, é uma psicanalista, mas ela tem umas ideias que eu acho que ela se baseia em pontos de vista que não são muito amplos, entendeu? Em que ela defende uma liberdade de relacionamento como se isso não trouxesse nenhum tipo de prejuízo. Eu acho que a pessoa pode ter a liberdade que quiser. Tem casais, tem parceiros que vivem relacionamentos abertos. Tudo bem, é a opção dela. Nesse sentido eu concordo com a Regina. Só que ela acha que isso vai ser tão bom quanto os que vivem numa relação mais fiel. E isso eu não acredito. Tá? Aliás, a experiência tem me mostrado que casais que se entregam a uma relação aberta acabam tendo problemas. No início parece tudo muito divertido, tá? Muita liberdade, eu também posso transar com outro, você também pode transar com outro, mas com o tempo, a tendência que eu observo
é que isso vai acabar gerando problemas. E, do meu ponto de vista, esse problema vão se fundamentar porque a egrégora não se consolida, entendeu? Você não tem ali um campo de força que se constrói em torno daquela relação. Então isso é muito sério. Agora, a gente está vivendo aí, né? A gente está vivendo aí um momento de muita liberdade, que eu acho legal, né? Mas assim, as pessoas às vezes elas perdem um pouco a noção, elas às vezes até elas perdem contato com aquilo que realmente é bom para elas. E eu estou dizendo que é bom para elas não no sentido moralista, não. Não é isso, não. Naquilo que realmente elas querem. Porque às vezes elas querem se inserir tanto dentro de um modismo, de uma cultura social, que elas se perdem no seu próprio desejo. E aí ficam naquilo que eu já falei aqui, que é o desejo alienado. Elas vão viver uma prática sexual baseada naquilo que dizem para ela que é uma boa prática sexual. Mas às vezes não é aquilo que ela realmente queria, mas todo mundo está dizendo. Né? Eu me lembro de um pacientezinho jovem que eu tinha, de 18 anos, bissexual, e ele ia para a boate e ele ficava lá contando quantas bocas ele beijava para me dizer na sessão seguinte: ontem beijei 23 bocas, ontem beijei 18 bocas. Eu ficava ouvindo aquilo, né? Assim, não sei, será que realmente sentiu prazer naquilo? Ele acabou não indo muito para frente na terapia, mas assim, o que será que ele estava querendo provar? Para quem, né? Talvez para ele mesmo, né? E aí você acaba perdendo o seu próprio sentido, o seu próprio valor ali da sua prática sexual. Né? Então hoje a gente tem aí a sigla, antigamente era LGBT, né? Hoje eu até escrevi LGBTQIA+. Né? É muita coisa, né? Cada uma tem um sentido. Nem vou falar desses sentidos todos, vou falar só do A. Né? Porque o lésbica, gays, bissexuais, transexuais, o queer é aquelas que, assim, que não se enquadram, que são mais assim, não é nem revoltados, são mais rebeldes diante das regras sexuais, né? Os intersexuais e os assexuados, que é o A, né? A questão da pessoa ser assexual também é uma questão muito séria, tá? Porque eu vejo como que isso é uma realidade e que tem pessoas que sofrem muito com isso. Porque elas são realmente assexuadas e às vezes se cobram como se isso fosse uma doença. Pode até ser, tá? Porque às vezes não é que ela seja assexuada, às vezes ela é reprimida. Então tem que separar o que é uma pessoa assexuada de uma pessoa reprimida. Uma pessoa reprimida sofre muito, porque ela não consegue, ela quer viver uma prática sexual, mas ela não consegue. Uma assexuada não, ela realmente não tem desejo. Uma pessoa assexuada às vezes até tem algumas relações sexuais eventuais, mas se ela não tiver, para ela não faz a menor diferença. Ela não liga a nada, não liga a nada. Eu achava que isso era, há muito tempo atrás, eu achava que isso era uma coisa até impossível. Porque do ponto de vista psicanalítico, o desejo, inclusive o desejo sexual, ele é inerente ao próprio homem. Mas a gente começa a observar que realmente existem pessoas que são assim. Hoje em dia existem até associações, nem sei se no Brasil existe. Nos Estados Unidos existe a associação de assexuados. Deve existir no Brasil também, mas eu não tenho conhecimento. Nos Estados Unidos eu sei que existe. Então são pessoas que não sentem desejo sexual, elas conseguem viver sem nenhum tipo de desejo. Hoje em dia eu já acho que isso realmente é possível, mas tem que separar quem é assexuado de quem está reprimido. São coisas diferentes. O reprimido tem vontade, mas ele não consegue porque ele está reprimido. Ele às vezes até finge que não tem vontade, mas no fundo ele tem. O assexuado não, ele é muito espontâneo com a falta de vontade dele. Então isso pode caracterizar o quê? Uma alma que já sublimou a sexualidade biológica, que já está num nível mais espiritualizado? Pode ser. Tá? É uma coisa para se pensar. A gente está vendo isso aí um pouco nessa geração. Essa geração que chegou agora aí, ela tem muitos bissexuais, muitos, e tem muitos assexuados. Tem muitos também. A gente observa. Mais bissexuais, mais. Mas os assexuados aparecem também.
E muitas vezes eles sofrem, porque hoje em dia eles estão lutando para ter o seu espaço, mas eles sentem muitas vezes como se fossem, como se eles estivessem alheios a uma regra social. E isso não... Hoje, por efeito da existência, isso está se tornando uma coisa que precisa ser realmente aceita como natural, né? Alguém está falando alguma coisa aqui, dona? Embaixo do cesto. Tem, embaixo do cesto o quê? Que fica meio reprimido. Tem. Tem muito sofrimento aí, Doris, muito sofrimento. Será possível, não ter nenhum desejo? E não haver repressão? Sim, então, ó, há uns anos atrás, assim, uns 15 anos atrás, eu acreditava que isso não era possível, não, né? Eu acreditava que não existiam assexuados, que existiam reprimidos. Porque do ponto de vista da psicanálise, o desejo ele é inerente ao ser humano, isso que eu falei aqui agora há pouco. Só que a experiência nesses últimos anos todos, principalmente com o surgimento, né, pacientes que às vezes procuram, a gente começa a perceber que alguns não têm repressão, eles só não têm desejo sexual mesmo, entendeu? É algo muito natural, é algo leve, é algo natural para eles. Difícil para eles não é não sentir desejo, difícil para eles muitas vezes é se assumir assexual numa sociedade que cobra o contrário. Então isso é muito difícil para eles. Mas hoje a gente observa que realmente tem pessoas assim. Isso está muito marcado nessa geração nova, pelo menos são os que mais me procuram. Difícil ver isso no pessoal mais antigo. Nova que eu digo assim de, sei lá, menos de 40 anos, né? Principalmente os mais jovenzinhos. Então, a gente vê que muitos deles entram num processo de análise e parece que não tem assim uma repressão. Eles são naturais com isso, entendeu? Então, quer falar alguma coisa? Não, está falando aqui que no Brasil não existe nenhuma associação. Existe em Londres, e está dizendo que quem está dizendo? Que nem os assexuados nem se lembram que sexo existe. Eles não lembram que sexo existe. É como se não existisse. No Londres eu não sei. Nos Estados Unidos eu sei que existe uma associação. Isso eu sei. Tá? No Brasil eu também não sei, estão dizendo que não, né? Aqui, ó, em Brito. A Cláudia está falando que em Londres. Mas não é estranho não, Cláudia. Isso é normal. A gente tem que olhar com naturalidade, tá? A gente tem que olhar por naturalidade, porque essas pessoas elas estão pedindo para serem aceitas, entendeu? Como pessoas assexuadas, né? E isso pode ser uma expressão de elevação espiritual. Pode ser, tá? Eu não vou garantir isso para você. Vejam bem, uma coisa muito comum, as mulheres vivem muito isso. As mulheres vivem isso, mais do que os homens. Uma mulher, lembra que eu falei no começo, tá? Lembra que eu falei no começo, né? Que a energia sexual, aquela definição toda que eu dei, que é uma energia de criação, que é uma energia de atração. Muitas mulheres que têm, às vezes, uma vida sexual normal, assim, não muito, quando têm filhos, às vezes elas se veem envolvidas tão fortemente pela maternidade que elas perdem o desejo sexual pelos seus parceiros. Entendeu? Isso acontece até com alguma frequência. Entendeu? Elas não estão reprimidas. Elas transferiram a energia do aspecto biológico e sublimaram essa energia na maternidade. Isso é por um tempo. Só estou dizendo que isso é possível. Então, muitas dessas pessoas que hoje que se dizem assexuadas são pessoas que podem, né, e eu acho que essa é a grande explicação, elas vivem uma sublimação dessa energia em outras manifestações criativas. Entendeu? Então, são pessoas que podem estar se dedicando aí à intelectualidade, podem estar se dedicando à arte, podem estar se dedicando a religiosidade, enfim. E a energia biológica pode ser um pouco frágil e aí ela se esvazia mesmo, tá? Então isso é uma coisa realmente possível e a gente tem que olhar para isso com respeito. E olhar com respeito para todo mundo, entendeu, gente? Isso acho que é muito importante. Eu acho que os tempos modernos estão mostrando para a gente
como é necessário a gente respeitar a diversidade das opções sexuais das pessoas, quaisquer que elas sejam, por mais estranhas que elas sejam. Se essas pessoas não estão prejudicando outras pessoas, elas têm o direito de viver a sexualidade delas. Eu sei que ainda a gente, até dentro do movimento espírita, ainda tem alguns discursos muito repressores, de muita censura, né? Ainda tem gente em movimento espírita que acha que a lésbica, que o gay, né? Enfim, que o homossexual, de uma maneira geral, que ele não pode viver a sexualidade dele, porque ele nasceu para aprender a controlar o seu desejo sexual. Isso é absurdo, né? Isso aí é uma espiritização de um preconceito católico, né? É uma outra versão da repressão católica de uma maneira mais sutil, tá? Então a gente tem que respeitar muito as pessoas, né? Conseguir viver essa naturalidade da prática sexual, você se respeitar, você se conhecer, você viver a sua sexualidade dentro daquilo que é possível, mas não ignorar isso, não ignorar. Se você não, cada um tem uma manifestação. Quem é mais biológico tem que viver o sexo mais biológico, porque tem essa demanda. Tudo bem, com sabedoria, com bom senso, claro, com certeza, mas precisa. Quem tem um vigor sexual biológico mais intenso daquele outro que não tem, vai viver a sexualidade de uma forma diferente e não tem como ser de outra forma. Não adianta ele querer se reprimir, como não adianta aquele que tem menos desejo sexual querer se obrigar a ter uma prática sexual que não é tão motivante para ele, vão ser infelizes. Então cada um tem que encontrar o seu caminho, cada um tem que encontrar a sua forma de manifestação, sempre pensando no quanto a pessoa pode investir essa energia de uma maneira sábia, de uma maneira lúcida, de uma maneira gratificante para si mesmo e para o seu parceiro ou para as pessoas que estão à sua volta. Fazer com que isso seja realmente algo bom e não algo marcado por tanto sofrimento como tem sido historicamente, né, nessa linha do tempo da nossa civilização. E nós ainda colhemos muitos frutos disso, nós ainda colhemos muito dessas repressões do catolicismo, nós colhemos muito ainda. Então, assim, cuidado, vamos olhar com isso com naturalidade, vamos buscar aí um pouco mais de felicidade, né? Nessa grande brincadeira que pode ser uma prática sexual, né? Eu sempre digo, né? Eu sempre gosto de pensar sobre esse ponto de vista, né? A vida sexual dos adultos é justamente a brincadeira das crianças. Quem brincou bastante quando era criança vai brincar fazendo sexo. Mas quem não brincou, quem foi meio reprimido, quem teve uma infância mais difícil, às vezes vai ter um sexo mais marcado pela necessidade do fetiche, marcado pela repressão, marcado por posturas dominadoras ou submissas, que não contribuem para esse êxtase maior que o sexo nos convida a viver. Tá bom? Deu para ajudar aí? Eu sei que é um assunto aí amplo, né? Quem quiser aí colocar alguma coisa aí para mim depois, a gente pode até voltar numa outra oportunidade, tá bom? Quem tiver alguma questão aí, que queira colocar às vezes em box para mim, e às vezes eu sei que é uma questão meio melindrosa, que deixa algumas pessoas meio inseguras de se expor assim, mas quem quiser eu posso até trazer para discutir a questão sem citar nominalmente numa outra live, tá bom? Manda para mim fechado aí que a gente conversa sobre isso. Então é minha gratidão a todos, bom estar aqui com vocês, uma boa semana para todos e vamos em frente. Abraço!